Olá, meus amores! Vamos para mais uma das funções inorgânicas. A função de hoje é a base. Vamos aprender? Bom, para começo de conversa, é muito fácil identificar uma base, porque a base tem como ânion, sempre, sem exceção, a hidroxila. Mas o que seria a hidroxila? Hidroxila é um composto formado por oxigênio e hidrogênio, aonde o hidrogênio é o mais eletronegativo, tá? Tanto que ele vem no final. Então, seria o nosso OH. Então, meus amores, terminou com OH, eu já sei que aquilo é uma base. É muito fácil de visualizar e muito fácil de nomear, porque eu tenho praticamente uma regra só para todas as bases. Mas, por definição, nós dizemos que bases são compostos que em solução aquosa liberam como ânion hidroxila, ou seja, esse composto formado por oxigênio e hidrogênio, que também pode ser chamado de hidroxila ou de oxidrila, tá? Hidroxila eu já falei, né? Hidróxido ou oxidrila, tá? Então, vai acontecer esta separação através da dissociação. Aqui o processo é diferente lá dos ácidos. Lembram? Lá nos ácidos acontecia uma ionização. Aqui acontece uma dissociação. Para reforçarmos e relembrarmos, a dissociação acontece porque há uma separação, já que a maioria dos compostos, a maioria das bases são iônicas, né? Formadas por metais e hidroxila. Então, se eu tenho compostos iônicos, quando eles estão em solução, eles só se separam, porque eu já tenho íons ali. Lá no processo de ionização, relembrando, eu estou ionizando alguém, ou seja, os meus compostos originais não eram iônicos, eram moleculares. E aí, quando eles se separam, rompem as ligações e formam os íons. Aqui não, aqui eles já eram íons. Então, por causa disso, nós chamamos esse processo de dissociação. Nós já estudamos isso, mas é sempre bom ressaltar, reforçar, relembrar, ok? Então, meus anjos, prestem atenção. A base, ela é um composto que, em solução, eu vou ter um cátion qualquer, na maioria das vezes um metal, e, obrigatoriamente, o meu ânion OH, tá? Então, eu coloquei para vocês aí esse esqueminha, cátion mais OH. E aí eu posso mostrar novamente, eu vou só reforçar o que eu falei aqui com outro esquema. Uma solução básica, né? Nós chamamos de uma solução básica porque é constituída pela base. Ela vai se dissociar, ou seja, separar, e vai ter um cátion qualquer e um ânion obrigatoriamente OH. Obrigatoriamente. E aí, de novo, reforçando, é só eu pensar que termina com OH, é uma base, tá? A gente tem que nos atentarmos aos grupos funcionais, porque são eles que vão identificar e caracterizar as nossas funções, tá? Então, quais seriam as propriedades das bases? As bases, elas têm um sabor adstringente. Mas o que seria sabor adstringente? É aquele sabor que pega na língua, que fica agarrando, como uma banana, quando ela tá verde, né? Quando ela não tá madura, ela fica agarrando na boca, dando aquele ranço, né? Esse é o sabor adstringente. Ou do caju, que também dá esse sabor da boca ficar pegando, né? O lábio fica agarrando. Isso é o sabor adstringente. Além do sabor adstringente, elas são compostos iônicos, por isso sofrem dissociação. Novamente, que eu já falei no início, com exceção do
hidróxido de amônia, porque a amônia não é um composto iônico, a amônia é um composto molecular, ok? Então, o hidróxido de amônia é uma base molecular, mas no restante, as bases são iônicas. Bom, elas vão também ser indicadores. Como assim indicadores? Elas vão, dependendo da solução, elas vão indicar se aquela solução é básica ou ácida. Sempre que a solução for básica, vai haver uma reação e vai mudar a cor daquele papel ou daquela solução. Quando a gente faz com o papel de tornasol, ele vai ficar vermelho, tá? Quando nós usamos uma solução de fenolftaleína, a solução fica avermelhada, rosada. Essa parte das indicações nós faremos adiante um pouquinho, nós veremos novamente utilizando tanto os ácidos, que também são indicadores, quanto as bases, tá? Nós faremos um vídeo só sobre essas indicações ácido e base. Falaremos um pouquinho mais à frente. Bom, além de tudo isso, são condutoras de eletricidade. Por que são condutoras de eletricidade? Lembra quando vimos eletrólitos que para serem condutores de eletricidade precisam ter íons livres em meio aquoso ou fundido? Mas então, aqui, quando elas se dissociam, elas liberam o quê? Liberam íons, né? Eu tenho um cátion qualquer e o ânion obrigatoriamente a hidroxila. Então, em função disso, conduzem bem eletricidade. Nós temos pilhas alcalinas, né? Pilhas produzidas com bases, com hidróxido de potássio, tá? Bom, também quando reagem com os ácidos, eles formam sal e água, o que nós chamaríamos então de reação de neutralização. Ou seja, se eu tiver uma base qualquer e reagir com um ácido qualquer, eu tenho um sal no meu produto e água, como na equação que eu coloquei aqui embaixo para vocês. Aqui na equação, eu coloquei o hidróxido de potássio, que é o KOH, reagindo com o ácido nítrico, HNO3, e nesta reação, a hidroxila da minha base vai se juntar ao meu hidrogênio do meu ácido, formando HOH. HOH é o que, meus amores? H2O, água. Então, a minha hidroxila se junta com o meu hidrogênio, formando água, e o que sobrou de cátion e ânion das minhas base e ácido se combinam, formando um sal, né? Lembrando que as funções, os grupos funcionais do ácido, a gente tem o cátion e o grupo funcional da base, a gente tem o ânion. Quando nós tiramos esses dois, os que sobram se recombinam, formando uma nova função química que a gente vai ver mais à frente, mas eu já estou aqui adiantando um pouquinho para vocês. E aí nós formamos então o nitrato de potássio. Não vou entrar no nome de sal agora, porque a gente não vai falar aqui em sal, ok? Eu só quero que vocês percebam que sempre que eu tiver uma base reagindo com um ácido, nós formamos água mais sal, tá? Por causa do que? Das combinações que eu já expliquei para vocês aqui. Eu nem precisava pôr os nomes, né, meus amores? Nós já estamos a um ponto que esses nomes, com exceção do sal, já são conhecidos por nós. Mas vamos lá. A classificação das bases. Nós temos 3 maneiras de classificarmos as bases. Podemos classificá-las quanto à solubilidade em água, podemos classificá-las quanto ao grau de dissociação, se ela vai ser uma base forte ou uma base fraca, e também podemos quanto à quantidade das hidroxilas, que nós vamos ver um pouquinho no próximo slide, tá?
Quanto à solubilidade de água? Bom, em água, nós temos 3 possibilidades. Bastante solúveis, muito solúveis, ou seja, elas vão se dissociar, vão se diluir, se dissolver, né? Vão se separar. Então, nós temos as muito solúveis, todos os hidróxidos formados pelos metais alcalinos e o hidróxido de amônio, que é a nossa base molecular, lembra? Então, todos os hidróxidos formados pelos metais alcalinos, e aí são todos da família 1, né? Nós temos ali o sódio, nós temos ali o potássio, nós temos ali, peraí, deixa eu ver aqui, o lítio, o rubídio, ou seja, fui pegar a tabela, né, meus amores, porque eu não lembrava dos outros. Então, todos os hidróxidos que são formados com cátion da família 1, ou seja, metais alcalinos, são muito solúveis em água. Eu posso também avançar um pouquinho aqui e dizer que são as minhas monobases, porque se eles são bases, com exceção do hidróxido de amônio, tá? Eu não tô falando do hidróxido de amônio aqui, ela é uma monobase, mas ela não é formada pelos metais alcalinos, tá? Eu quero ressaltar aqui que a gente fala no geral, as exceções são exceções. Então, no geral, todos os cátions formados pela família 1, pelos metais alcalinos, são bases muito solúveis. E aí, como eu estava dizendo aqui, eu posso também dizer que as minhas monobases. Por quê? Porque os meus metais alcalinos, eles são monovalentes, eles são mais um. Então, a minha hidroxila sempre tem o valor de -1. Então, eu vou precisar de uma hidroxila toda vez que eu formar uma base com um elemento da família 1. Porque lembra que o NOx da substância tem que ser 0? Se eu tenho o meu cátion mais 1, o meu ânion obrigatoriamente precisa ser -1. Então, todas as minhas monobases são formadas, com exceção do meu hidróxido de amônio, elas são formadas por metais da família 1, por metais alcalinos, sendo assim, elas são muito solúveis em água, tá? Agora, parcialmente solúveis. Parcialmente solúveis, elas vão ser as bases formadas pelos metais alcalino-terrosos, ou seja, a minha família 2, ou seja, as minhas dibases, porque eu vou precisar de 2 hidroxilas, porque os meus cátions da família 2 são bivalentes, ou seja, eles são mais 2. Então, eu preciso ter 2 hidroxilas para zerar o meu NOx da minha substância. Meus amores, talvez vocês achem confuso eu ficar relacionando a conteúdos que a gente estudou. Mas a gente tem que ressaltar que tudo que a gente estuda anteriormente, nós podemos conectar e usar aqui em outros conteúdos, tá? Então, eu digo que as minhas parcialmente solúveis vão ser as bases formadas pelos metais alcalino-terrosos. O cátion for da família 2, como berílio, magnésio, cálcio, bário, né? Seja ele quem for. Da família 2, nós temos uma base parcialmente solúvel. Não for família 1, não for família 2, não for hidróxido de amônio, todas as outras bases vão ser praticamente insolúveis em água, tá? Então, posso falar aqui hidróxido de alumínio, por exemplo, hidróxido de estanho, por exemplo, tá? Eu tenho outras bases. Aí eu posso falar tribases, tetrabases, vão ser praticamente insolúveis. Bom, quanto ao grau de dissociação, aí nós classificamos as bases em fortes ou em fracas. Bom, as fortes vão ser as bases essencialmente iônicas, quer dizer, a grande maioria, né?
As bases fracas vão ser as predominantemente moleculares, como o caso do nosso hidróxido de amônio, ok? Bom, aí para a gente fechar as classificações, quanto ao número de hidroxilas, lembra que eu falei de base, monobase e tribase? Então, meus amores, monobase, ela vai ter uma hidroxila só. E aí eu vou novamente, todo mundo da família 1 vai ter uma hidroxila só. Então, as minhas bases muito solúveis, eu posso dizer que elas são monobásicas, né? Monobases, ok? Então, eu botei, por exemplo, aí o hidróxido de potássio. Família 1, metais alcalinos, quarto período, potássio. Então, só para a gente estar ali reforçando o que eu falei e tenho falado. De base, porque ela vai ter 2 hidroxilas. E as minhas dibases vão ser os meus metais alcalino-terrosos, porque eles têm valência mais 2, são bivalentes, precisam menos 2. Se cada hidroxila é menos 1, ele precisa de 2 hidroxilas para que a substância tenha o NOx zerado. E aí, eu vou falar então que todas as minhas dibases são formadas por metais alcalino-terrosos. E aí eu entro lá naquela classificação de pouco solúveis, tá? E aí, de novo, berílio, magnésio, cálcio, só olhar lá e eu botei como exemplo aqui o hidróxido de cálcio. Tribase porque eu tenho 3 hidroxilas. E aí eu coloquei como exemplo hidróxido de alumínio. Alumínio, meus amores, família 13, família do boro. Ele tem valência o quê? Mais 3, não é? Ele é trivalente. Se ele é trivalente, ele precisa de 3 hidroxilas, sendo que cada hidroxila é monovalente. Então, se ele é trivalente, ele precisa de 3 hidroxilas. Eu estou reforçando isso porque fica já para a nossa cabeça os nomes e as fórmulas, ok? E tetrabase? Tetrabase vai ter 4 hidroxilas. Eu coloquei como, por exemplo, aí o hidróxido de estanho, tá? Ele é um metal. Ele é um metal lá da família do carbono, família 14. Sendo assim, ele é tetravalente. Se ele é tetravalente, ele precisa de 4 hidroxilas. A conta é simples. Monovalente, 1 hidroxila. Bivalente, 2 hidroxilas. Trivalente, 3 hidroxilas. Tetravalente, 4 hidroxilas, ok? E aí são as 3 maneiras de classificarmos as bases. Agora, a nomenclatura. Eu acabei já dando para vocês no meio aí, já falei, vocês devem ter percebido que todas elas eu chamei hidróxido de alguma coisa. Então, no geral, as bases vão ser hidróxido de mais o nome do cátion. Só que aí eu tenho 2 possibilidades. Eu tenho a possibilidade de quando o cátion possui uma única valência. Quando ele tem uma valência que não varia, é muito fácil, eu não preciso me preocupar. Então, eu vou chamar de hidróxido de mais o nome do cátion. Então, eu coloquei, por exemplo, aí, primeiro, AgOH. Ag é a prata, OH é a minha hidroxila, que vai dar o nome de hidróxido de. Então, hidróxido de prata. E embaixo eu botei o potássio, né? O KOH. Então, é hidróxido de potássio. Não tem mistério. Hidróxido de mais o nome do cátion. Porém, quando o cátion possuir mais de uma valência, como por exemplo o ferro, né? O ferro ele é um metal de transição que a valência dele pode ser mais 2 ou mais 3. Significa que ele vai formar uma dibase ou uma tribase, né? A valência está relacionada ao número de hidroxilas que a base vai ter. Quando este meu ferro, já que eu tenho essa diferença de valência, lembra do oso e do íco do ácido? Aqui eu também vou usar, meus amores. Eu vou usar quando a valência for menor, igual ao meu ácido. Oso, a terminação. Quando a minha valência for maior, a terminação íco. Então, voltando ao ferro. Quando o meu ferro for
bivalente, ou seja, quando ele precisar de 2 hidroxilas, quando ele formar uma dibase, né? FeOH2, e lembrem que o OH está entre parênteses porque eu tenho o O e o H 2 vezes. Se eu colocasse ele sem parênteses, eu estaria indicando que só o meu hidrogênio tem 2, tá? Então, é extremamente importante colocarmos entre parênteses para indicar que a minha hidroxila está, eu tenho 2 hidroxilas ou 3 hidroxilas ou o número que vier fora do parênteses, tá? Então, quando o meu ferro formar uma dibase, ou seja, for FeOH2, eu tenho 2 hidroxilas, eu tenho que eu indico que o meu ferro tem valência mais 2, ou seja, a menor das valências que ele possui. Então, eu posso chamá-lo de hidróxido ferroso. Agora, quando ele formar uma tribase, ou seja, se ele formar uma tribase, a valência desse ferro vai ser mais 3, FeOH3. Lembrando, a quantidade de hidroxilas vai indicar a valência do meu cátion, tá? Então, eu tenho a maior das valências dele. Então, eu tenho um hidróxido férrico. Nesses 2 casos, eu não coloco a preposição de, né? Eu coloco hidróxido ferroso e ou hidróxido férrico. Mas também posso colocar indicando a quantidade de hidroxilas pelo ou a valência, né? Na verdade, eu estou indicando a valência do meu cátion que variou. Mas, como eu digo que uma coisa aqui está relacionada à outra, eu vou saber pela minha quantidade de hidroxilas, tá? Uma vai indicar a outra, então dá no mesmo. Eu indico com o número romano, sem a terminação isooco foi ótimo, oso ou ico, tá? Sem as terminações oso e ico, e aí eu coloco hidróxido de ferro, como eu faria no meu cátion que não varia a valência, mas indicaria a valência em romanos. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, porque aí quando eu for colocar a fórmula pelo nome, se eu sei que ele é ferro 2, ele tem valência mais 2, então ele tem 2 hidroxilas, é uma de base. Se eu tenho hidróxido de ferro 3, eu sei que ele tem uma valência de mais 3, então eu sei que ele vai ter uma tribase com 3 hidroxilas, tá? Ah, professora, por que eu não boto os números romanos lá nas bases que não variam? Porque não variam. E se eu estou colocando hidróxido de alumínio, eu sei que o alumínio é valência mais 3, porque ele não tem variação. Se ele não tem variação, eu não preciso indicar, eu não preciso falar hidróxido de alumínio 3, porque aí eu daria a entender que eu tenho hidróxido de alumínio outra coisa, tá? Então aqui, ó, eu só vou usar os números romanos para indicar as valências dos cátions quando estes cátions tiverem essa variação de valência, tá? Eu falei pra caramba, mas eu acho que expliquei bem básico para vocês, mas bem, né, bem detalhado. Bem básico não, né, bem detalhado. Espero que vocês tenham entendido, mas se ainda tiverem dúvidas, e as dúvidas é claro que vão surgir, nós temos o nosso próximo encontro para tirá-las todas, tá? Assistam ao próximo vídeo. Uma ótima semana para vocês. Cuidem-se e um beijo.